Petúlia. Esperando. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos um livro da interassistencialidade. Dentro da interassistenciologia, que é o patamar, o grau, o tipo, a categoria de assistência prestada pela consciência aos princípios conscienciais ou como passageiros de evolução, desde os vegetais e micro-organismos até as consciências parapsicóticas e transmigradas interplanetárias do cosmos. Agora, aí nós estudamos o livro da interassistencialidade, a escala da interassistencialidade, a interassistencialidade inafastável da evolução consciencial, o colégio invisível da assistenciologia, os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial, as neosinapses obtidas por meio da interassistencialidade, o trinômio intercompreensão, intercooperação, interassistência. Agora, lá na argumentologia, nós temos na caracterologia os 7 níveis evolutivos ou categorias cosmoéticas da interassistencialidade consciencial. São 7 básicos, fundamentais. Botânico, veterinário, médico, ofiexista, evoluciólogo, serenão e CL. E na frase enfática nós falamos, o livro da interassistencialidade individual específico define toda consciência, consciência ou consim, homem ou mulher, quanto à paraperceptibilidade e à inteligência evolutiva. Em qual nível de interassistencialidade você se inclui? Desde quando? De modo que a interassistencialidade é séria. É uma das coisas que nós mais nos batemos aqui para ajudar todo mundo. Tenho tido projeções onde estou lúcido, raciocinando mais, mas não lúcido que estou quando estou no extrafísico. Acordo, recordo e anoto. É comum ocorrer nessas situações esclarecimentos a outras consciências. Também é comum depois, no dia seguinte, ocorrer alguma sincronicidade na tertúlia. Por exemplo, hoje tive projeção esclarecendo um familiar sobre os acobertamentos anticosmoéticos presentes no grupo karma familiar, palavra citada na tertúlia. Gostaria de uma dica sobre a projecionetria desses parafatos em termos de interassistencialidade. O que fazer além de anotar e observar os resultados? O ideal era você escrever a respeito. Vai fazendo um texto sobre o assunto, porque isso aí vai exigir da sua cabeça mais observações. Então você só pode ganhar alguma coisa com isso, vale a pena. Na tertúlia de ontem, o professor disse que todos tiveram um curso intermissivo. Todos nós conscienciólogos tivemos de fato um curso intermissivo. Se você está falando que é conscienciólogo, se é profissional, se é de alto nível, eu acho que tiveram, porque é para isso que eu falo desde que eu toquei no assunto de conscienciologia. Nós somos agentes retrocognitores, devido ao processo da turma que chega aí do curso intermissivo. Seria possível afirmar que o nível assistencial mais avançado seria por meio do parapsiquismo? A assistência multidimensional é sempre superior? Yes, of course. O que é que eu posso falar mais de sim? We, tá certo? Yes, sim. Ok? Conheço a conscienciologia e projeciologia há 3 anos e moro com meus 3 filhos em Curitiba. Meu filho do meio, de 10 anos, me perguntou nesse final de semana se eu ajudava a se projetar. Isso tem sido o assunto das últimas noites, antes de dormir, conversamos horas e horas. Estamos lendo juntos o livro Boa Noite Universo e tem ajudado em alguns esclarecimentos. O problema é que ele relata que tem, ao tentar fazer a mobilização básica de energia, visões e imagens de terror, e isso assusta profundamente, limitando e dificultando a projeção. Como não tem achado nada sobre isso especificamente da literatura, peço sua ajuda e orientação. É fácil. Toca energia nele na hora que ele for dormir.
vai na cabeça dele, limpa o ambiente. Ele aí está tendo o processo do terror noturno, com a situação toda de assédio. Agora, na infância tem muito disso, porque geralmente a criança é mais sensível, ela capta o que tem na casa. De modo que o ideal seria era transmitir energia aí a essa pessoa, essa é a criança. Gente, eu tenho aqui umas coisinhas para falar com vocês hoje, sobre uns assuntos a partir do livro do J. Vasconcelos. E eu queria pedir a você, Adriana, para ver na internet os dados sobre esse J. Vasconcelos. Aqui só tem no livro dele só isso. A editora é a editora Escuta, mas é J. Vasconcelos. Você procura Vasconcelos e vê se tem um J, ponto. Tá certo? O nome do livro é Como a Mente Humana Produz Ideias. Editora Escuta. Você escutou bem? Então tá. Então você já vai produzir ideias novas sobre o Vasconcelos. Está começando a materializar umas pessoas lá no vermelho, não. Vermelho cor-de-rosa ali, né? Mas olha, eu queria ler aqui para vocês uma parte aqui, que ele estuda muita coisa sobre processo de biologia e problema da neurociência. Após 15 anos de pesquisa, Marie-Claire Busnel, no Departamento de Genética, Neurogenética e Comportamento da Universidade de Paris, observou em 1999 que os bebês, ainda na barriga das mães, são capazes de distinguir sílabas, sons e vozes. E após o nascimento, podem reconhecer músicas e até poemas que têm ouvido quando ainda se encontravam no ventre materno. Você sabe que eu falo nessas coisas, inclusive lá no Projeciologia, em alguns lugares, sobre aquela técnica do nosso amigo lá sobre isso, lá do Simpson. Conforme as observações reveladas em 1999 pela Universidade de Washington, entre os 3 e os 12 meses, os bebês mostram uma explosão em habilidades simultânea a grandes aumentos no número de conexões sinápticas em seu cérebro. 3 a 12 meses. Eu chorei até os 11. Vocês estão me entendendo agora a minha condição? Como é que é ajustamento no período mais sério? Até parece que fizeram isso de propósito, né? Até parece. Agora, então, veja. Agora, aos 3 meses, o cerebelo que coordena o controle motor já está maduro o suficiente para que o bebê tente rolar no berço. Enquanto isso, os centros cerebrais responsáveis pela compreensão da linguagem já fizeram conexões suficientes para começar a funcionar. Aos 8 meses, os neurônios no hipocampo, que desempenham um papel importante na memória, desenvolveram-se a ponto de os bebês conseguirem lembrar de itens e eventos. Isso já aos 8 meses. Vocês estão entendendo o meu processo de retrocognição? Aos 3 anos, uma coisa? Hein? Pois é, mas eu lembro dos dados da parede, das frestas, do piso de madeira. É uma loucura. E é coisa que existiu só nessa época aí da minha infância. Agora, aqui outra coisa aqui que tem. Isso aí vocês estão vendo, então, o meu caso, como é que se encaixa perfeitamente num caso desse. Agora aqui. O Dr. Wetzel e sua equipe, na época do Freud, contabilizaram, lá os caras todos, cerca de 100 mil fixações que os olhos realizam diariamente. De modo que eu olho vocês aqui, ó, são algumas milhares por dia que eu tenho. Isso é sério. Agora, outra coisa. Deixa eu ver aqui. O Instituto Pavlov da Rússia demonstrou em interessante experiência que a emissão de ultrassons chegou a formar reflexos condicionados sem que fossem audíveis para ouvidos humanos. Como é que é possível? Reflexo condicionado com um som que ultrapassa a nossa capacidade. Agora aqui. Isso aconteceu nos Estados Unidos em 1998. Um gato,
ao perceber que a entrada da casa de uma cobra venenosa, tomou a iniciativa de impedir que a sua dona, desconhecendo o perigo, se aproximasse da mesma. Após várias tentativas, sem conseguir o seu intento, finalmente protegeu as pernas da mulher com seu corpo, até ser picado e desfalecer. E depois fala que gato não pensa, né? Morro de rir desse povo aí. Mas o que vocês acham? Não é um negócio seríssimo isso aí? A gente pensar. Agora, esse livro dele aqui é muito interessante. Agora, ele é cheio de hipóteses, tem meu estilo. Tem muita hipótese, muitos neologismos e o modo dele, muita coisa para ser pesquisada. Esse homem é bom nessa história. Agora, essa editora é muito especializada em processos de psicanálise, pulsões e etc. tal, pelo que a gente viu. Agora, o catálogo que eles têm ali está repetindo os livros. Agora eu te digo, será que foi repetido de propósito? Eu já vi 2 que eu fui olhando, a minha memória, né? Fui olhando a memória, vi, já risquei o segundo, igualzinho. Eles só mudam. Eles repetem. Parece que é para compor a página, sei lá o quê. Né? Agora, tapiação, né? Isso é tapiação. Mas o que houve aí, Pedro? Valdo, sobre o nível ofiexista, você poderia falar de outros ofiexistas que você já estudou? Nível de quê? Sobre o nível ofiexista. Ah, sim. Você já encontrou outros ofiexistas extrafisicamente? Olha, o meu caso é que eu venho vendo isso já antigo, né? Seu mesmo, né? Não, e não é com outras coisas. A época do Zéfiro, esse processo todo. Porque essas coisas eram feitas sem muita, ainda, experiência técnica do jeito que é hoje. Hoje tudo está muito condicionado, bem feito, mesmo extrafisicamente. O próprio ambiente humano já permite receber esses impulsos e criar esse bolsão específico do OFIEX, entende como é que é? Agora, o que eu vejo é o seguinte, a OFIEX sempre foi usada pelos serenões, ao modo deles, na Terra e tal, para criar um ambiente específico, como se fosse um oásis entre as dimensões, entendeu? Para fazer as coisas. Agora, isso hoje ficou assim, oferecido ao grande público, entendeu? Que é por isso que a gente está entrando nisso. E eu sou uma pessoa que tem que fazer essa oferta, entendeu? Para atender a demanda da melhoria evolutiva de todo mundo. E na condição de Zéfiro, você atuou como amparador de alguma OFIEX? Eu tive examinando muitas coisas nesse sentido, e sempre gente melhor do que eu, né? Entendi. Por isso que a gente tira uma conclusão, né? Uma casquinha. Uma cascona, né? Muito diferente. Eu vi isso. Mas, de modo geral, a situação toda é o seguinte, a OFIEX, ela muda substancialmente a vida da pessoa. Não tem jeito de não mudar. Influi demais devido ao processo para a psique, a outra dimensão. Isso não tem jeito. Agora, e o que tem de elemento comum desses casos que você já viu antes? O que mais predominou foi o nível de assistencialidade da pessoa, o parapsiquismo? Você está falando como fator desencadeante para o OFIEX? Isso. O problema todo é um conjunto de condições da pessoa, né? Um conjunto de condições, por exemplo, começa a não pensar mal dos outros. Agora, a pessoa tem que pensar mais mal do que pensava antes. Vê se não entende. E isso é totalmente paradoxal. Ela tem que pensar mais. Você veja, eu estava falando aí, o Hélio estava lá a hora que eu recebi o material. Eu, pelo meu cálculo lá que eu contei, passou de 200 os pedidos de internet que eu recebi hoje. Só hoje, né? Que pacote, assim. Agora, tem coisa que dá um verdadeiro livro aí, um opúsculo, com material, as coisas. Agora, um monte de carta, abri um monte de carta, está entendendo? A pessoa falando e tal. Gente que eu conheço, gente que eu não conheço, homem, mulher, gente mais moça, gente de idade, gente hospital, gente fora. Não é fácil. E tinha até, inclusive, uma, mas eu já vi que a gente já está assistindo, eu posso tocar no assunto sem falar nada, que era problema meu das minhas empresas no Rio, igualzinho. Falei assim, essa aí eu tenho muita assistência, que eu estou dentro, isso aí é o meu métier.
Eu estou por dentro da situação, entende? Que era um problema que está dando alterações nos veículos de entrega e outras coisas mais que está havendo lá. Ela herdou uma certa empresa, que o marido morreu, etc. E ela então está tocando aquilo, pagando dívida, acertando as coisas. Estava indo tudo bem, de uma hora para outra. Começou a dar Então problema. é aquilo que eu vi. A hora que eu vi lá, que eles falaram assim, a hora que você tiver um sinal, você passa a empresa ou fecha. Aí um dia eu chego no pátio, a hora que eu vou entrando assim, no portão principal, tinha um Exu mexendo comigo em cima de uma das carretas. Falei assim, esse deve ser o sinal. Entendeu? Então foi assim que... Beleza. Agora, essa empresa a gente tinha lá perto, onde a Pia Stein morava. Na Baixada Fluminense, na Baixada mesmo. Coisa mais séria. Mas o ambiente nosso era muito bom. Nunca acontecia nada. Lá dentro, não. Mas agora, com referência aos carretos, processo de entrega, milhões de coisas, isso sempre teve. Né? Por isso que a gente tinha muito seguro, para segurar a situação. E era tudo daquele jeito. Tudo aquele escrito assim. Essa carreta tem, ou esse veículo tem cofre. A chave está na matriz. Então nunca estava lá. E a pessoa só pegava aquilo e colocava lá dentro. Eles não tinham jeito. Porque lá para fazer tinha que estourar tudo. De vez em quando eles roubavam tudo, levavam a carreta junto. Então, tá entendendo? Agora, que era engraçado, eram certas coisas dentro dessas tragédias todas. Agora, nunca mataram ninguém, nunca fez nada conosco, não. Anos e anos, nunca aconteceu nada sério assim. Agora, de modo geral, você entendeu, né, o processo? Sim. É mais culmina, né, num ponto em que a pessoa está pronta para começar, né? Agora, o processo de assistência, ele chega num certo nível, que é mais ou menos, isso é antes da TENEX. Ele começa assim, vamos dizer assim, a se insinuar na vida da pessoa, até tomar conta. Aí mostra que a pessoa caiu em si. Sim. Que é a hora que ela tem que pagar tudo que ela já recebeu. Não é pagar só pelo processo de assistência. Por exemplo, tudo que você recebeu como personalidade para criar sua consciência. Você agora vai devolver isso para todo mundo que precisa mais que você. Então a vida toda é desse jeito. O próprio Serenanda faz isso. Então é um processo de recomposição. Retribuição. Retribuição de pagamento daquilo que a pessoa já já recebeu. Valdo, quando o tenepsista já está apto para ter o FIEX, o que ele recebe, como ele percebe isso? Assim? Não, ele tem que perceber, porque vai sair do corpo e vai enfiar coisa direta. Diferente do processo. Mas o FIEX... Agora veja, antes disso vão acontecer muitas coisas com ele. Tem um período de transição muito grande para psiquismo na vida dele. Dele ou dela, né? Eu sei, mas vamos dizer, a primeira vez que ele viu o FIEX, ela já está formada ali, ele tem que contribuir para eles mostram a situação, a pessoa acaba sabendo. Isso aí não tem problema. Por isso que eu estou falando, tem um período de transição. Ele vai vendo aquilo ampliando. Mas antes ele já vai percebendo antes. Vai. Agora, o FIEX é assim uma espécie de, vamos dizer, lambuja, bônus, extra, algo mais. Você está entendendo? É uma coisa bem alterada em relação à vida humana. O FIEX. Por isso que é mais difícil. Uma dúvida que é mais difícil. Agora, por aí, hoje em dia, você já conhece outros que têm o FIEX? Por aí? Não, eu conheço vários processos serenões, evolução, aqui, teleguiado, sem ser consciente. Serenão, assim, do... Tem. Agora, ó, e anteontem, eles falaram aí sobre outro negócio, que na sequência, eu coloquei o FIEX e complexo, né? Agora, tem uma coisa, talvez era o caso, eu depois comecei a pensar, talvez é bom a gente esquecer de uma coisa.
Na hora que nós estamos falando, esse complexo da pessoa com FIEX não é o mesmo complexo do outro que não tem. Isso aí é... Então, o nível dessas condições, ele varia de pessoa para pessoa. Agora, esse que eu estou falando é complexão. Entendeu? Mas é complexo de quem já tem o FIEX, é isso. Pois é. Já alcançou. Então é preciso a pessoa ver isso com calminha, né? Porque tudo é o âmbito, é o parâmetro, é o universo, é o contexto, é o cosmos pessoal da pessoa, em matéria da assistencialidade. Que é isso aí que varia. Agora, uma coisa muito séria é a pessoa passar a vida inteira disponível sem assédio. Quer dizer, é super assediada, mas sem nenhuma consequência pessoal, íntima. Então, veja, você fica mais assistencial e recebe mais assistência. Você fica mais assediado e faz mais desassédio. Entende? Você tem mais conhecimento e fornece mais conhecimento. Tudo então amplia. Primeiro em você, depois vai para o resto. Primeiro em você, depois vai para o resto. E assim vai. O processo todo é assim. Primeiro é a centrífuga, depois o centrífugo. E a coisa vai. Agora, é possível um ofiexista visitar a OFIEX do outro? Não existe. Isso aí eles evitam ter contato, porque já há muitos problemas pessoais. Se misturar, como é que fica? E outra coisa, na hora que ele precisaria de visitar, ele não precisa mais de assistência. Aí já é tipo serenão, ele faz o que bem entende. Aí já é o colégio de visita serenão. Então isso aí não tem. Por isso que o processo da TENEPS é uma coisa bem aparentemente egóica. É individualíssimo. Para a pessoa começar a entender isso. Você está entendendo? Porque, presta atenção, há uma coisa aí, às vezes paradoxal e complexíssima. Uma pessoa, por exemplo, se ela começar a pensar muito em si, pode ser só para si. E pode ser para todo mundo, que é apenas extensão do egão dela. Agora, na questão da TENEPS, ela recebe muita assistência, mas ela tem que doar para os outros, independente do povo ser próximo ou não. Então agora vamos pensar só uma coisa. Ela ali está tendo contato de uma maneira mais evoluída, e, no entanto, não é o egão dela que está em primeiro lugar. Então, todo o processo egóico dela, ela tem que jogar fora. Ela tem que descartar. Aquilo não interessa mais. No entanto, é quando ela recebe mais assistência de função. Você está entendendo o paradoxo da história? Então, problema, conclusão, ou equação, o resultado disso, saldo. Quanto mais você pensa em você, mais você acaba pensando nos outros, e isso socorre você se você precisar pensar em você. Então, primeira coisa, você descarta seu egão, mesmo que você não está precisando pensar muito em você. Entendeu? Então, aquele espaço que você pensava muito para o seu egão, seu umbigão, você agora vai pensar nos egões e umbigões dos outros, para acabar com isso. Para diminuir o egão e o umbigão dos outros. Ajudar, né, o povo a diminuir, porque, na verdade, você não faz nada disso. Quem faz são eles. Então, conclusão, a interassistencialidade, ela é feita mais na base da informação. É um processo mais de comunicação. Agora, é uma comunicação, vamos dizer, substanciosa, cheia de energia. Uma comunicação ou informação super energizada, entende? De muita energia. Energeticamente potente. Mas é uma comunicação, vocês observam que é. É sempre comunicação, não tem comunicação. Agora, a conclusão de tudo isso. O cosmos é só comunicação, resta besteira. Só comunicação.
O resto tudo aqui é ilusão, é o negócio do Maia. Problema nosso é de comunicação. Ou, se você quiser, informação. Também é outro nome que serve para isso. Enfim, vamos dizer, o primo pensene é o super ego, super, ultra, mega, holo, macro comunicador. Mesmo quando você Por isso que vocês vão olhar lá, ó, na listagem, por exemplo, da especialidade, predomina a comunicação. No caso da TENEP, você está exteriorizando energia. Aquilo é uma comunicação ou é uma informação? É uma comunicação que vai o remédio junto. Entendeu? É igualzinho uma carta que você mandou para a pessoa, informação perfumada. Entendeu? Então é uma informação perfumada. O processo da esterilização da energia, estado vibracional que você exterioriza. É isso aí. Então, a comunicação dentro da interassistencialidade. Eu quero que vocês comecem a entender isso. Agora veja, vamos levar essa comunicação na parte prática, concreta, pragmática do assunto. O que é um livro? É a comunicação materializada de uma maneira plasmada e perfumada. Tá certo? Isso é o livro. Mas é a comunicação assistencial. Por isso que eu me bato pelo livro sem cobrar nada. Um livro dado, o livro que você oferece, o seu patrimônio intelectual gratuitamente e outras coisas mais. Entende? Caminho é esse. Agora, ó, passa esse microfone para sua trás aí, faz assim. Ó. É você. Sim. Você estava procurando aí o microfone? Eu vi. Você está pensando que eu não vejo as coisas? Era para voltar na UFIEX, uma dúvida que eu tenho. Exatamente por causa da autodemissão de consciex, a UFIEX é ligada sempre a uma pessoa intrafísica. E o senhor uma vez falou que o senhor atendeu a gente na UFIEX quando o senhor era Zéfiro, antes da gente ressomar. Foi o primeiro trabalho da reurbanização em relação a gente. Eu queria entender como que o senhor fez isso, se o senhor era Zéfiro. O senhor usou, entendeu? Na UFIEX eu sou o que eu quero. E a transfiguração do psicofone? Mas a UFIEX não precisa de uma pessoa intrafísica, então o senhor gerenciou isso? Escuta, não é isso, ainda não entendeu. Não entendi. O ofiexista é uma pessoa intrafísica. Intrafísica. Mas na UFIEX, ele já está trabalhando o quê? Ele sai do corpo. O senhor era consciente. Então, é antes desses 200 anos lá no extrafísico? Não, depois. Agora mesmo, eu estava falando isso. Depois que você nasceu aqui. Quando eu tinha 22 anos, por exemplo. Tá certo. Até que a gente é mais. 25. Entendi. Quando eu levei o Chico lá para Uberaba, comecei a trabalhar muito também com isso. Entendi agora. Tinha um monte de vocês, o tempo todo ele está do lado do outro. É o problema do contraponto. É que para vocês tem uma diferença de idade, para mim não tem. Contrapontologia multidimensional. É que para esses jovens, eles têm uma noção disso, porque tem bastante diferença de idade. Para mim não tem tanta, por isso que eu fiquei na dúvida. Entendeu? Então vamos agora tratar esse papo aí, de 1955 até 75. O que você acha? São 20 anos. Nesse período eu trabalhei. E andei fazendo também muita viagem, muita coisa fora. Já, tal. Foi. Eu sou de 51. Então eu estava trabalhando com quem aparecia, que eu estava mais disponível. Caminhando para ressomar, né, Val? Mais disponível. Para aparecer por aí. Não, mas eu estou pensando aqui, eu sou de 51. Então, assim, só pode ter me atendido na UFIEX por encaminhamento de outro amparador também, né? Não, pode fazer tudo. Toda. Agora eu entendi. Em 51 estava com alto nível de ectoplasmia, com os processos todos. Pode ser. Casa do cinza, negócio todo, alto nível, entendeu? Pode ser. Isso é a fichinha. Entendi. A abstração poderia ter concomitância com a intuição extrafísica
Pode ter, depende do nível de abstração que a pessoa está. Se é uma abstração produtiva, prolífica, ela tem sua razão, junto com a intuição. Agora, a intuição, você sabe, é aquilo que eu estou agora começando a estudar, para ver a incubação intermissiva. Talvez eu vou fazer o verbete com esse título. Incubação intermissiva. Então, isso é que é essa intuição que está aí. É engraçado que eu comecei a mexer com isso faz 1 hora. Já tem uma pergunta sobre o assunto. Meus negócios são tudo assim. Entende? Agora, a intuição, a inspiração, a ideia inata, esse processo do íncito, entende? Daquilo que está dentro do processo da pessoa, tudo é da incubação intermissiva. Agora, vocês, por exemplo, se tiver muita incubação dos cursos, do curso intermissivo, então, o que eu venho? Eu venho de estampa aquilo que está incubado. O agente retocognitor faz justamente isso, melhorar o problema da incubação, entende? Eu quero usar esse termo incubação, porque o povo gosta muito disso atualmente, vai clarear mais o assunto, não é isso? Agora, incubação intermissiva, mais ou menos assim. Essa incubação seria, por exemplo, a pessoa tem que tomar uma decisão, às vezes, qualquer questão que se coloca para ela. Mas aí a hora ela que tem a uma pessoa intuição começa a de refletir fazer. muitas coisas, às vezes ela mexe naquilo que está incubado nela. Sim. Então o negócio vem subitamente. É o insight, é a serendipitia, muita coisa disso tudo é por causa da incubação. Ah, tá. Eu quero ver se eu faço uma listagem dessas coisas, sabe? Eu queria só entender se essa incubação é mais no sentido de ter ideias, de pegar de novo essas ideias. Não, é de você visitar os seus guardados. Você abrir a sua inventariologia. Você procurar o seu sótão, aonde tem as teias de aranha da sua hipomnésia. Que não deixa você chegar lá por causa das teias de aranha. Então você limpa e vai direto naquilo que está guardado. Tá certo? Tá. Então Quase sempre nessas teias de aranha tem as nossas fotos de família lá no meio, etc. Às vezes eu estou no meio de alguns de vocês, mas de um passado muito remoto vocês não lembram mais o que é. Entende? Então eu sou excluído da história. Tá certo? O que é que você ia falar? Não, então já entendi, que essa questão da captação mesmo, lembrar uma ideia que você já tinha. Não é no sentido de você, às vezes, estar no dia a dia, no trabalho, ter uma intuição do que fazer, Agora, de uma decisão. Assim. Você que está muito boa pela listagem dessas folhas que você me deu, faz uma listagem disso. Tudo que diz respeito ao processo da desincubação. Entende? Você vai me ajudar, porque eu quero fazer uma listagem. Inspiração, intuição, tutitim, tá? Vamos ver como é que fica. Quando o endereço do assistido pode ser suprimido ou eliminado da TENEPS? Olha aqui, quando a gente vai fazer uma consulta a um médico, geralmente é feita uma anamnese. Na anamnese ele olha até o último gurgumilo da pessoa. Isso é para tratamento, às vezes, de uma coisa que está sendo feita, um estudo exploratório para chegar numa conclusão que é um diagnóstico. Agora, pensa bem, o pedido, então, da TENEPS, o correto, é a pessoa colocar uma folha adequada, escrever tudo que tiver necessidade daquilo. Mas, pelo menos, o nome da pessoa, onde ela mora, alguma coisa nesse sentido. Né? Isso é para favorecer o processo extrafísico. Agora, isso de fazer tudo de qualquer maneira, em cima da perna, né, en passant, isso aí é bobagem. Né? Isso é falta de consideração para um assunto que a pessoa... Ela não está... Uma pessoa manda um pedacinho de papel, de qualquer maneira, uma letra que você custa entender. Se a pessoa não está dando valor nenhum para aquilo que ela está pedindo, ela está fazendo pro forma. Agora, Valdo, se a pessoa, por exemplo, está internada, o ideal é colocar o local onde ela está internada. Aonde está o hospital, tudo, todos os detalhes, isso seria o ideal. Quanto mais detalhes, melhor. Porque na hora, você já mexe com aquilo, aumenta muito mais a intensidade do rapport.
Poderia-se dizer que a interassistencialidade é o princípio da prioridade compulsória? É uma das coisas, mas tem um negócio sério. A interassistencialidade depende muito da cosmoética. A cosmoética também está aí nesse meio, né? E outra coisa, a interassistencialidade exige a prioridade também, daquilo sair direitinho, de acordo com aquilo que precisa, está na frente, né? Isso também tem que ser levado em consideração. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Eu estou vendo lá que nós temos já umas pessoas lá, ó, lá dentro no input. O que é aquilo ali? Input 8, é isso? É input 8, é isso? É a última lá. É o canal? É o canal isso é canal de quê? Da televisão? É canal do online? É canal de o quê? Computador? É o computador que tem lá no telão, né? É, né? Agora, as pessoas lá estão vendo a gente aqui. Do jeito que nós estamos vendo lá. Quer dizer que eu posso, alô, mamãe, estou aqui e tal. É isso? Ah, tem gente dando tchau. Ah, é. Realmente. Vocês não estão com cara de nenhuma gripe, tá? Não estão com cara de gripe, não. Mas olha, você quer falar alguma coisa? Valdo, no polinomiologia, você podia falar um pouquinho sobre as entrelinhas, como você fez ontem? Ser, sentir, pensionizar e agir. Com relação à interassistência. O caso é o seguinte, ser, você é ou não é. Agora, sentir. Então você começa por aí. Agora depois você vai pensionizar. Quando você vai pensionizar, aí já tem ideia, etc. E vai chegar no fim, vai ter o processo da ação, que é agir, que é o N, da energia do PEN. Então, aqui, ó, o polinômio, esse aqui é muito importante para qualquer coisa de relevância que você faça na sua vida. Então, na questão da interassistencialidade, esse polinômio, ele é importante. Entende que é a base de tudo. Você, primeira coisa, você tem que saber, você é um assistente. Outra coisa, você tem que sentir de uma maneira fraterna. Agora, você tem que pensionizar de uma maneira equilibrada, positiva. E vai agir com competência. Como a gente sempre fala, só deve pôr banca quem tem competência, né, nesses assuntos. Né? Senão não dá. Se eu podia explicar melhor essa questão dos níveis de assistência, que o senhor coloca como na ordem funcional, fisiológica, enfim. O que significa que, conforme a evolução, a pessoa inclui essa... Escuta, a evolução é do princípio consciencial. O princípio consciencial é o feto da consciência, tá certo? Então, esse feto começa na botânica, passa para a veterinária, que é a zoologia, entra no nível médico, agora depois ele já vai para o processo extrafísico. Então, a OFIEX, ela está justamente no meio disso. Tem 3 muito materiais atrás, muito humanos, e tem 3 ultramateriais, extrafísico, extra-humano. A OFIEX, ela está justamente no meio. Entende? E eu aqui, ó, eu cortei alguma coisa só para ir naquilo que é essencial. Eu não estou falando em semiconsciência direta aí, nem especificando a situação. Eu já está ali. Para a gente que não é da área da saúde, o que significa isso? A gente, dentro assim, dessa linha evolutiva... Eu já falo aqui que eu estou falando de assistência, né? Falando de assistência à área da saúde. Agora, o problema todo é o seguinte, toda pessoa está aqui dentro. Em matéria de assistência, ou é você é assistente ou é assistido. O meio termo não tem jeito. Esse negócio de falar que tem médico, enfermeiro e paramédico, tudo é assistente. Entendeu o que é? Agora, assistido. O assistido é de ambulatório, aquele que recebeu apenas uma prescrição. O outro que foi para a cama
e tem que ir no leito do hospital, tem que fazer alguma intervenção. E por aí vai. Isso aí tudo é a mesma coisa, tudo é assistido. Agora, pela sua experiência e tudo, a pessoa que chega no nível de ofiexista, em geral, ela precisa passar em termos intrafísicos desses outros níveis de assistência, em termos de profissão, como é que é isso? Ela vai passar o tempo todo que ela já passou, né? Para chegar nisso, ela já passou. Aqui, ó, povo, vocês fizeram curso intermissivo, não tem ninguém que não tenha agido de algum modo dentro da área da saúde, em vidas anteriores. Todo mundo já fez alguma coisa. Uma outra coisa, uma mãe, ela sempre trabalha na área da saúde. E outra coisa, se não tivesse a mãe, não teria maternidade. Se não tivesse maternidade, não teria gente, não teria nova geração. Raciocina a área da saúde a partir da mulher. A culpa toda é da mulher. Ela que desencadeia tudo. Você esqueceu dela. Você esqueceu. Falar mal e pensar mal das pessoas é anticosmoético? Depende. Depende, mas é uma pergunta um pouquinho cretina. Vocês não acham essa? É? Qual é a sua intenção? Se eu fizer comentários de análise das pessoas com a finalidade de aprendizado e evitar erros próprios, está correto? Sim, é o que eu faço. Eu tento uma força danada. Agora, veja, eu chego até irreverência para mexer. Eu mesmo não estou brincando com você aqui nesse assunto. Bidu! Né? Isso faz parte do serviço. Agora, o problema é o seguinte, a gente não joga energia negativa. Esse negócio de energia negativa é uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu já tive muita experiência com muitas pessoas sobre isso. Então, tem aquela pessoa, uma criança. A criança está ali pequenininha. Agora, a outra pessoa adulta vai julgar alguma coisa com ela. Julgar dama, julgar carta, alguma coisa, um carteado, uma coisa qualquer com a criança. Julgar aqueles negócios de chacoalhar o negócio e colocar, tal, tem vários jogos desses. Agora, então, aquela pessoa de idade, lá pelas tantas, se ela conhece a energia, ela vai ver como é que a criança reage. Se a criança, às vezes, tem criança que se ela é sempre derrotada, ela joga energia no concorrente, em quem está julgando com ela. E a pessoa sente energia. Entendeu? Então, é preciso saber. Uma criança, às vezes, ela tem mais energia do que aquele adulto que está ensinando ela a julgar. E ela sente o retorno, a resposta. Entende? Eu fiz experiência disso com diversas crianças e pessoa adulta. Isso é em cima do lance. É só olhar. E a gente sabe, fulano, deixa ele ganhar. Porque senão ele vai julgar energia para você, isso aí pode alterar. Então, veja, a criança, às vezes, só ela, pequenininha, já é uma senhora assediadora. Mesmo a outra pessoa que está tentando ajudar para fazer. Eu tenho experiência disso com os nomes, quem era, de porquê, de que modo. Eu fiz experiência de tudo isso. Um processo de criança e adulto. Quando a gente fez o curso intermissivo e fez todas aquelas programações para essa vida intrafísica, os empecilhos que o Soma coloca na vida da gente, nos quesitos de saúde, também já foram previstos? Não, uma coisa ou outra, porque às vezes a gente vem e começa a fazer besteira logo de cara, isso aí não está previsto. Você acha que cada um de nós previu as bobagens que ia fazer? Não. A gente vem para cá para ser santo, perfeito. Tudo que a gente vê vem com a gasolina azul, sangue novo, não é isso? É tudo novo. É aquilo que a gente fala sobre o curso intermissivo. Eu falava lá no curso avançado. Então, bandeirantes do ideal, arautos do saber, iluminados da grande luz, e não sei o que, era assim que vocês foram feito o faroel. Esse despedir de vocês falando isso. Está entendendo? Agora, você já pensou em falar isso para o Arlindo? O Arlindário, viu?
é o grande corifeu da sabedoria. Você entendendo como é que é? É menos. Agora, falar italiano, né? Agora aqui. Amália Domingues Soler era ou é da equipe da Monja? Qual é a relação do espírito Divaldo Franco com a Amália Domingues Soler? Eu não sei de nada disso aí, não. O Divaldo, eu não sei nada de qualquer coisa com ele. Agora, a única coisa que eu sei é o seguinte: a Soler foi os processos lá da Espanha, na época do Franco. E ela foi, vamos dizer, a própria memória dela, depois foi muito escangalhada. Obrigado. Acabaram com a memória dela, tudo quanto é a jeito que se pudesse, eles queriam acabar com tudo isso. Isso é que eu vi. Sou da comunicação do intercâmbio em Recife e gostaria de enviar esta e outras tertúlias ao radialista Samir Abou Ana, pois o mesmo tem dado abertura para a Conscienciologia em seu programa, demonstrando interesse pelas mesmas. É possível enviar as tertúlias? Nós não cobramos nada de nada, isso é liberdade total. Você faz o que você quiser. Em nosso último contato no seu programa de TV universitária, ele enviou um abraço para o senhor, relembrando sua participação em seu programa por volta de 1996, onde dedicou todo o horário com sua entrevista. Eu acho que eu sei quem é que você está falando, eu lembro disso. Só tem isso aqui, 96, só tem 13 anos, não é pouco. Agora veja, então se o Samir estiver por aí, ou souber da história, aquele abraço, vamos em frente, é por aí, pode usar à vontade, tudo que nós estamos falando aí. Se quiser, o problema é o seguinte, liga aqui na tertúlia, tem um jeito de fazer a ligação, né, radiofônica, pode ser transmitido tudo que a gente está falando. Ao conversar e receber orientações que considerei decisivas com um amigo tenepsista veterano, veio na intuição de iniciar a TENEP sem dar tal informação para os colegas, pelo menos por algum tempo. Isso pode ter alguma implicação do ponto de vista multidimensional? Não, isso é positivo, é bom a gente fazer certas coisas com discrição. Isso tudo é importante, né? Não tem nada, não vejo nada demais, não tem nada negativo. Às vezes até é bom, né? Para não criar problema. Sei lá os amigos que a pessoa tem. Ponto de interrogation, né? A gente nunca sabe, né? Pode falar. Aqui no nível médico, você botou as consciências, os seres humanos. Você colocou isso para mostrar a transição evolutiva? Qual que foi a intenção? É para ficar claro. E outra coisa, no fim, depois, a somatologia, as áreas da saúde humana, os funcionários dos hospitais, os enfermeiros, os paramédicos, os odontólogos, os médicos, a enfermagem, a odontologia, a medicina, a biologia humana pura. Isso aí é que é o nível médico. Agora, o que vem a ser isso? Isso aí, sob a ótica da interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, fisiológica ou parafisiológica, 7 níveis evolutivos ou categorias cosmoéticas da interassistencialidade. Então, o nível médico, ele é importante. Sim. Agora, o problema botânico é importante. Por exemplo, o Roberto, ele trabalha na área da saúde, ele trabalha na botânica, entende? Que é a biologia, que antigamente tinha outros nomes, mas tudo é biologia. No caso, é a biologia vegetal que ele trabalha. A fauna e a flora, porque ele não fica só na flora, ele trabalha também na fauna. Então ele entra na zoologia. Tá. Uma outra dúvida. Aqui no nível ofiexista, foi o que você botou, interassistenciologia pura. Você quis dar ênfase a esse nível da interassistenciologia? É, porque a interassistenciologia pura, ela começa mais ou menos, por aí, né? Então é o início. Que antes disso não dá, não. Tá. Por quê? Você vai assistir uma pessoa, tem um processo extrafísico dela, com si, e tem o processo extrafísico do assediador, com o CIEX que está com ela. Isso aí você só vai saber no FIEC. Aqui não. Essa interassistencialidade sua ainda não é pura, né? Só lá. Né?
A hora que você começa a ver nos bastidores, ver atrás, aí vem todos os aparelhos do Pedro. Mas os extrafísicos, da Paratec. Paratecnologia. Tudo você põe um para antes. Para ecografia. Então, para isso, para aquilo, para isso, para aquilo. E para coisas bem mais avançadas. Tá. Tá certo? E uma outra dúvida. Aqui você botou assim, no nível ofiexista, você escreveu as tarefas dos teleguiados autocríticos. Que tarefas são essas? As tarefas dos teleguiados autocríticos. Escuta, eles são tarefas assistenciais mais prolongadas e mais abrangentes, porque eles são muito direcionados, entende? Vamos dizer, ele é subordinado o tempo todo dentro de uma condição mais séria. Então, aquilo é mais abrangente, mais profundo, às vezes envolve um contexto mais complexo, é mais gente e coisas mais graves. Tem uma coisa você tratar de gente que é só o processo egocárdico. Outra coisa é você tratar de gente que já é um processo coletivo. Há pessoas plurais e há pessoas singulares. Os singulares, às vezes, são mais plurais do que os plurais. Vê se me entende. Você entende? Uma pessoa singular que seja parapsíquica, ela é superior ao homem plural. Vocês entenderam? Tudo na vida a gente tem que estar explicando muito, porque as acepções das palavras são pobres. Por exemplo, assim, um ofiexista é mais plural do que um prefeito, digamos, que só intrafísico. Seria nesse sentido? Dependendo da situação, dependendo da situação, seria isso. Ele está tratando uma coisa que o fôlego dele é baixinho, é pequeno. Ele é limitado. Tá. E uma outra dúvida também, que eu ia te perguntar em relação dos homos, você só botou os homos a partir do nível ofiexista para dar ênfase também à questão da interassistencialidade pura, é isso? Homo sapiens ofiexistas, homo sapiens evoluciólogos. Eu coloquei vários aqui para a pessoa entender, né? Agora, no fim, eu coloco lá o coterapêuticos, coadjutor, que entra todo mundo, né? Agora, na interassistencialidade, esses aí que eu falei que pegam mais. Né? A holomaturidade é muito necessária, a cosmoética, a fraternidade. Para chegar no epicentrismo. A intenção aqui foi essa. Tá. Tem sua razão. E uma última dúvida, aqui em relação à questão também dos evoluciólogos, você já falou que para ser evoluciólogo, em alguma vida tem que ter exercido o direito, tem que ter estudado o direito, né? Geralmente. E em relação aos serenões, tem algum ofício, alguma profissão? Serenões são todos os ofícios. Todos, tem que ter passado por todos. Não, como é que uma pessoa vai dominar essa matéria sem ter passado pela maioria das linhas de cognição do homem, as linhas de conhecimento? É o óbvio, ele tem que ter passado por isso tudo. Esse é o motivo que eu falo para vocês, eu sou sempre interessado em tudo. Agora, todo mundo que já tem um pouco de inspiração sobre o processo evolutivo é assim. É o caso da minha mãe, por exemplo. Muito antes de conhecer o movimento espírita, o espiritismo, essa coisa toda, minha mãe já tinha interesse por tudo. Ela era versátil, polivalente e super interessada na opção de coisa. Ela é um exemplo que eu vi na minha vida, ela tem bem óbvio. Não tinha jeito de fugir disso. E outra coisa, está tudo certo. Ela de soma, vai trabalhar com as coisas, agora já está lá com um trabalho muito sério, tudo enrolada, né, no serviço. Esses três primeiros aqui da caracterologia, que seria a nível da saúde, né? Isso é condição sine qua non para assistência? Não, em matéria de assistência eu te pergunto, qual é a área clássica da assistência? Não é a saúde? Saúde. Então acabou. Não estou falando da assistência? Como é que você vai tirar o corpo fora disso? Como é que você vai pôr outra coisa no lugar? Pôr o quê? Não.
Você vai fazer assistência, então você vai estudar montanha. Não é isso? Não existe isso. Não, eu sei. Tem lógica, mas eu também achava, mas não tinha certeza. Pois é. Agora, você vai estudar montanha de erros. Nessa linha também aqui dos níveis evolutivos, dos níveis de assistência, eu vi que tem uma série de profissionais. Onde é que se encaixaria aqui os profissionais, por exemplo, da área da saúde, da educação? A educação é da área da saúde. Por exemplo, o certo é o Roberto lecionar botânica, a nossa amiga Jamile lecionar a zoologia, o Pedro lecionar o processo na escola. E por aí vai. Veja, o que é que eu sou minha vida inteira? Eu sempre trabalhei com processo de educação. Tudo é docência. O que vocês são? O que você está falando? Só tem professor aqui. Eu olho todo lado assim, só vejo professor. Agora, cadê o livro? Cadê os livros? Mas você entendeu? Então isso faz parte. O verdadeiro assistente dentro da área da saúde, ele é assistente no consultório e na sala de aula. Sempre foi assim. É a minha vida, sempre foi desse jeito. E quem leciona em outras áreas? Hein? E quem leciona em outras áreas? Se Também, encaixaria em qual nível? Isso. Você não é professor? Você não está ensinando? A hora que você ensina uma casa para a pessoa tomar conta do soma direitinho, tudo, a vida inteira você está trabalhando isso. Está na área da saúde. Óbvio. Está na área da saúde, não tem jeito. É a vida. Agora, a saúde mental é a mais braba delas. É essa que a Nara trabalha. Ela trabalha na saúde mental. A Nara é uma psiquiatra indireta. Não, querendo ou não. Você está entendendo? E outra coisa, ela trabalha com grupos. Então, tudo dela é psicologia de grupo, medicina de grupo, conscienciologia de grupo. Presta atenção, não tem jeito. Todo mundo está ali. Tudo enrolado. Extremamente envolvido no rolo. O rolo da assistência. Não tem jeito. Agora, professores, é o que tem mais aqui, né? Professor. Senão nós estamos perdidos. Agora, a melhor coisa que tem é dar aula para professor. Dar aula para aluno ainda é um processo primário. Agora, dar aula para o corpo docente é a coisa mais séria que tem. Entende? Por isso que eu me coloco, vejo os detalhes, me dedico na situação, porque eu estou mexendo só com cobra. O que é que eu falo? Que aqui é uma grande caciqueria. Não tem índio, só tem cacique. Então é a muruchubada. Entendeu? É o negócio que tem mais. Agora, hoje já tem o Uniescom com os autores, aí o negócio já muda de figura, né? Então, entre a assistência e o processo tem o livro no meio, a assistência e a profissão. Vem o livro. Então, a assistência começa a dar frutos, que é o livro. Aí então vem. Agora, cada pessoa que chegar, a hora que dessomar, eles vão olhar na paratesta e ver um número. Qual o número que eles vão ver? O que é? Esse número corresponde ao quê? Hein? Quantos livros você publicou? Então vem. 3, 17, 21, 30. Agora, aquilo ali ainda não mostra tudo. Por quê? Porque pode ser muita coisa que não tem qualificação. Precisa ver como é que é. Então, essa paratesta já vai mostrar o saldo da ficha evolutiva. Tá certo? Já vem tudo marcado. É uma tatuagem extrafísica que vocês vão ter a hora que chega. Agora, vocês devem se preparar bastante, viver muito, para quando dessomar, estiver com a corda toda. Você ir assim, relax. Não pode ir com contenção, com tensão, não é isso?
com estresse, para estresse. Nada disso, tem que ir. Então, lembre-se disso. O processo todo é esse. Eu confio em vocês, vocês vão caminhar para uma colheita. Mas essa tranquilidade sem completismo, acho que é difícil, né, ou não? Não, o completismo sempre tem as qualificações que vão ser estudadas, tudo isso. Mas, olha, é inevitável que vocês vão chegar em completismo. A gente não sabe o percentual, mas alguma coisa vocês vão sim. Não tem jeito. Do jeito que as coisas estão, não tem jeito. Tem alguma coisa. Não sei. O percentual varia, né? Isso aí. Mas, olha, todo mundo é assim. Chegou aos Isso 10 não anos. tem novidade conta, nenhuma. Né? Não tem novidade Tá nenhuma. parecendo aquelas coisas de aluno. Dá para contar um pontinho, professor? Não dá? Não, tá. Chegar lá para... Dá para fazer um trabalhinho? Trabalho de grupo. Dever de casa. Chega para o evolucionário, dá para fazer um trabalhinho? Valdo, alguns editores têm dito que, nesses últimos tempos, que a publicação de um livro impresso, ao mesmo tempo, em conjunto com o e-book, não compromete o livro impresso. Não compromete a negociação, enfim, a comercialização do livro impresso. O que você pensa disso? Como é que você quer dizer? Você faz o livro e o e-book junto, e lança junto, e que o e-book não compromete a comercialização do impresso. O que você pensa disso? Não compromete no sentido assim, você não deixa de vender o impresso. O e-book é o livro no computador, não é impresso. Eu sei, mas agora o e-book está funcionando direito, porque no início não funcionava. Não, é assim, ó, por exemplo, colocar na internet o e-book. É que assim, só um pouquinho, deixa eu colocar. O que eu estou colocando é que, ao mesmo tempo que você lança a publicação, você também lança o livro na internet, no sentido de ficar disponível para quem quiser baixar esse download, esse livro na internet. Eu sou 100% favorável. Pois é, eu também sou, por isso que eu queria ver, porque muita gente diz que você vai lançar o livro e vai comprometer, porque todo mundo vai baixar e não vai comprar, mas segundo os editores, isso não está acontecendo. Faz a propaganda do outro. Isso, exatamente, diz que está inclusive fazendo propaganda. Então isso é Foi por isso que indicado. eu quis ver o e-book desde o início, mas eu vi que o e-book não funcionava. Então isso é indicado. Logo que saiu, eu estive nos Estados Unidos, comprei, vi as coisas como é que era, examinei tudo e desisti. Agora parece que atualmente o negócio mudou. E eu sou favorável a isso tudo. Oportunamente, a editais vai ter que estudar essas coisas todas. Né? Pois é, não, porque já há algum tempo que eu venho pensando nisso e eu gostaria, quando lançar, de lançar as duas coisas, né? Dançar e dançar em domínio público. Seria bom. Okay. É o ideal. O e-book, já existem assim, alguma pesquisa que coloca o e-book potencializando a venda de livros, porque na editais a gente estava em dúvida disso. Mas vamos ver o que eles vão fazer. Eu sou 100% favorável de entrar com tudo. Eu sou da comunicação, seja lá de onde for, se ela é positiva. Para assistência, ela não vai mal para ninguém. Mas estou dizendo, para assistência ela é boa, mas ela também, você disse aí que ela chega a fazer vender mais livros, ou potencializa? Ajuda. Eles acham que sim. Eu também acho. Eu acho que quanto mais a pessoa saber que existe aquilo, melhor. Sabe como é que é? Até porque aí a fronteira geográfica fica quase que eliminada, né, Valdo? Qualquer freguesia, lugar, exatamente, outra freguesia, exatamente. Vezes, ainda tem muita coisa de transição. É importante, sim. Qual técnica e qual estratégia interassistenciais uma professora que exerce trabalho através do ensino-aprendizagem numa instituição pública de reeducação de menores infratores em conflito com a lei pode utilizar para reeducá-los rumo à reabilitação social e evolução pessoal e grupal, ainda que privada de liberdade no ambiente prisional? Olha, o problema aí é você ver a inspiração que você tem com cada um dos estudantes lá. Então, ver o que é que você pode fazer que possa afetar o interesse dessa criança, para que ele possa mudar a intenção. Esse é o caminho que a pessoa tem que fazer. Agora, para isso, quanto mais inspiração e energia você colocar no assunto, melhor.
O seu trabalho, você tem que lembrar uma coisa, tenha confiança no que você faz. Uma pessoa que trabalha desse sentido, ela sempre tem muita assistência. Agora, você tem que ter confiança na assistência que você recebe. Quanto mais confiança você vai ter, mais entrosamento você vai ter com o amparador, melhores serão os resultados dos seus esforços. Há quase um mês iniciei a minha TENEPS. Estou em um visível crescendo. Hoje, durante a prática, minhas mãos começaram a ficar extremamente geladas. Minha dúvida é, isso indica que sou ectoplasta ou esse fenômeno é comum na TENEPS? Não, primeira coisa, nós estamos no inverno. Sei lá se não esfriou as mãos, porque a temperatura do ambiente, vocês vão com calma. Precisa examinar o que houve com você. O que o senhor pode explicitar sobre o nobre filósofo Mário Ferreira dos Santos? Olha, ele era um grande cara, uma opção de coisa, eu andei estudando muito quando era mais moço, o material aí do Mário Ferreira dos Santos. Vale a pena. Nós temos livros dele todo lá na biblioteca. Vale a pena ver. Ele era bom, sim. Para a época ele era fora de série e era muito didático. Quando já inicia o entendimento da condição do pré-perdão assistencial, em que nível se encontra meu nível de interassistencialidade? Mínimo? Poderia aprofundar nesse detalhe? Olha, o caso é o seguinte, aqui está difícil falar, né, qual o nível da pessoa. Nessa cumbuca eu não meto a mão, porque preciso examinar qual a sua intenção, como é que é. Ele falou, condição do pré-perdão assistencial. Quer dizer, mas como? Em que nível? Eu preciso saber, né? Isso aí teria que ver o detalhe. Eu acho que você já está fazendo força, porque já está falando isso até publicamente. Parece que o seu interesse é grande, é sério. De modo que você já deve estar no caminho, né? Sério. Sempre que o senhor fala a frase, só põe banca quem tem competência, chama a minha atenção. Então vem a seguinte reflexão. Não interessa a quantidade de energia, mas sim a qualidade de pensanidade e cosmoética. Porque eu vejo muitas pessoas com muita energia, mas percebo o desequilíbrio de toda aquela energia. Companheiro, existe um negócio na Terra. Atualmente o maior foco de energia que existe é na baratosfera. Por aqui é onde tem mais energia, porque é onde eles usam isso sem parar. Agora, na baratosfera é um infernão, presta atenção. Então, isso é normal. Agora, eu gosto de falar que só põe banca quem tem competência, principalmente no que diz respeito a parapsiquismo. Porque senão, a pessoa, se ela já não é assediada, ela vai ficar. Se ela começar a trabalhar muito com o processo extrafísico, sem saber onde pisa, sem melhorar a qualidade da sua intenção, ela vai ficar possessa, ou semi-possessa. Então, para pôr banca, tenho que ter intencionalidade, pensanidade com retilinearidade, tudo isso com cosmética, energia e qualidade, seria o ideal. Para pôr banca, você mesmo está falando aqui, para colocar banca, quer dizer, virar um profissional. Agora, amador tem que entrar nisso e fazer força, quebrar a cara e aprender, não tem outro jeito. Mas então... Valdo, aqui a gente estava falando a questão de você ter muitos professores, né? E a questão também do livro. Nessa questão, nessa profissão de docência, acaba que se exige também a questão de publicação de livros. E, obviamente, profissionalmente, os livros da Conscienciologia acabam muitas vezes não servindo ali. O que você acha da publicação de livros que não são livros da Conscienciologia por nós? Eu acho que a pessoa tem que fazer isso tudo e levar em frente, porque ela sempre vai ajudar os outros através do outro livro. Olha o que a Graça fez com o processo da nossa amiga que havia suicidado. Ela melhorou depois disso. Agora, eu só trabalhei com a Graça nessa história, foi só 3 anos. Mais nada. Você tem um suporte eu sei. técnico. Quantas vezes eu tive que parar meu trabalho, quantas vezes eu tive que vir e voltar para o corpo, para fazer as coisas, quantas vezes tive que entrar em contato junto com os amparadores do nosso povo, quantas vezes a chinesinha não fez intervenção no assunto. E hoje, ela melhorou, a chefe. Agora, o cara de cavalo lá, que é o bom, a história, uma cabeça,
Esse ajudou demais a gente. No meio desse tinha um que era bom, e tinha um outro que era péssimo. E todos eles andaram melhorando. Agora, ela que estava no meio dessa história melhorou demais. Porque, você sabe, só intelectualidade não resolve. Se tem intelectualidade, cosmoética. Então, o problema todo é esse. Então, por exemplo, o pessoal fez um mestrado. Vale a pena, às vezes, o livro não só fazer aquela Agora, você dissertação. não deve defender uma tese atrapalhada, né? Sim, claro. Defender uma tese, por que existe o cigarro com alcatrão e sem alcatrão? Isso é besteira. Quer dizer, tem que evitar uma coisa dessa. Alguma coisa tem que produzir alguma ideia positiva. Às vezes vale a pena. Agora, lembrando também o seguinte, que dependendo do tema, ele atrai assediadores, mais do que outros, né? Você tem que estudar, né? Para ver como é que faz. Se a pessoa vai arranjar um tema que atrai assediador, ela tem que lembrar. Ela escolheu uma árvore que não vai atrair beija-flor, vai atrair gavião. Agora, porque cada árvore atrai um bicho. Então ela vai plantar uma árvore, qual é a qualidade da botânica? Agora, Valdo, isso a gente pode considerar até certo ponto. Por exemplo, a pessoa publica um livro que a própria profissão exige isso e vai ajudar muita gente. Seria tipo um extra da ProEx também? Quer dizer, não é o principal da ProEx. Não, aquilo ali é o plus. meio para chegar no fim. Ainda não é o fim. Não, com certeza. Lembre-se, a minha vida, os meios que eu falo para dar exemplo para vocês. Um monte. Discurso, tudo que eu fiz, tudo era meio. Não era meu fim. Lá pensa. Um monte de vocês também estão fazendo curso, todos são meios. Tem gente aí que está fazendo doutorado, que ainda é meio. Entendeu? Já não é ainda o objetivo final, básico. Tudo tem que ser visto, estudado, com calma, direitinho. Agora veja, tudo tem lógica, e vocês hoje já têm muita lógica para ponderar as coisas. De modo que a maioria está capacitada para entender isso muito bem. Vale a pena. É por aí. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém ou você? Eles perguntaram, avisar que chegou na Mega Store o livro do J. Vasconcelos. Tinha acabado, né, quando você falou. Sim. Como a mente humana produz ideias, chegou hoje lá. Esse livro vale a pena ver, viu? O livro é substancioso. Esse homem é uma cabeça. Tem muita paciência, fez muita pesquisa, juntou muitos dados. É um livro que tem mais enumeração, é do meu estilo. Agora, as enumerações dele, a maioria são todas horizontais, mas é muita enumeração. Tudo ele fala um monte de coisa, porque é o jeito. Para estudar esse assunto dele, é igual aquele caso de estudar ecologia com a globalização. Uma pessoa que for falar de globalização e não fizer enumeração, o livro não vale nada. Então, há certos assuntos que exigem enumeração. Vocês estão entendendo? Não tem outro jeito. Todos os grandes livros que eu vi sobre globalização, eles tinham muita enumeração. Agora, esse aí também é a mesma coisa. Para estudar o processo de ideia com essa monte de coisa, tem que colocar enumeração. Agora, é um monte de enumerações. Às vezes, numa página tem 3. E outra coisa, às vezes tem enumeração de 20 itens. E tudo bem coordenado, tem lógica, é bem entrosado, tem coerência. Ele é uma cabeça, esse cara. Agora, vocês têm que analisar e ver as hipóteses deles, se vocês estão de acordo, o que é que se passa, tem muita coisa que tem que ser comprovado, tem que ver. É interessante. E outra coisa, é acessível. Agora, ele conta e faz referências, entende? De tudo quanto é caso que interessa do assunto dele. Ele leu muito. Ele é culto, alto nível. Bom. Por isso que eu estou interessado em saber o que tem mais dele. Eu acho que democracia pura, eu acho que é dele. Eu também acho que é. Existia vários Vasconcelos no Brasil. Um deles era um homem que entendia tudo sobre o português. Esse aí nós temos livro dele lá embaixo. Era um padre.
Padre Vasconcelos, ele era fora de série esse Vasconcelos. Agora esse aí é outro, esse aí é mais da política, com estudo de processo de neurociência, psicanálise e outras coisas. Agora, eu quero ver os detalhes da vida dele, o que ele é, quais os livros que ele escreveu mais, e vale a pena. Esse livro dele aí, ó, eu recomendo a vocês. Quer ler um livro sério? Leia ele, vale a pena. E outra coisa, tudo indica que ele é do Brasil, com as coisas todas nossas, não é do exterior, não. Muito embora cite muita gente do exterior, mas é brasileiro. O português é acessível. Tem bobaginha, essas bobagens. Isso tem que ter, né, Cacófato? Isso aí não, é inevitável. Sempre tem. Professor Valdo, o senhor falou que tem assuntos que exigem enumeração. O senhor poderia falar mais sobre... O senhor disse que alguns assuntos exigem o autor fazer a enumeração. O senhor pode falar mais sobre isso? Falar, por exemplo, globalização. Tudo que você fala é um negócio grandão, amplo. Exige. Como é que você vai fazer? Agora, ele aqui, ó, esse livro dele, presta atenção. Como a mente produz ideias. Tudo que eu vou falar, ele tem que falar de uma maneira globalizada também. É grande, amplo. Agora, veja, por que é que eu me bato tanto e falo tanto a vocês sobre numeração e numerologia? Que eu quero levar vocês para a cosmovisão. Como é que você vai falar de cosmovisão sem enumerar? Por exemplo, qualquer coisa, se você tiver problema com a numeração, vai conversar com a Nara. Querendo ou não, o tempo todo ela só faz enumeração. Como holotecária, o que é que eles fazem lá? É enumeração de coisas. É listagem, é rol, é a relação. Tem que fazer, não tem jeito. Então é muito importante isso aí. Agora eu, por exemplo, a minha vida, eu vi logo, desde pequeno, que o meu negócio era entrar na relação. Aí daí a pouco apareceu o enumerador. Eu que dei o nome de enumerador. Por quê? Ele é o relacionador de tudo. Ele é o exegeta, entendeu como é que é? Ele é o almoxarife, entendeu? Do almoxarifado. Ele é o holotecário máximo, que eu já vi, dentro da história. Por quê? Nós estamos caminhando para fazer mesmo uma enciclopédia. A enciclopédia é um conjunto de enumerações. Então, tudo que vai para a cosmovisão exige o processo de enumeração. É uma listagem. É muito difícil falar de uma coisa só ali. Quando você fala naquilo, você tem que ver tudo que diz respeito àquele núcleo de ideias. Entende o que quer dizer? Com isso, acabou a simplificação, a simplicidade. Tudo começou a ficar mais complexo. E daqui para frente é aquilo que eu falo para vocês. Vocês vão ficar cada vez mais complexos. E movimentar cada vez maiores complexidades. Tem jeito. Eu fazia projeções com rememorações ótimas e lúcidas. Daí, eu não mais consegui. Será que as projeções assistidas deram uma parada para que eu fizesse daqui para frente sozinha? Por que isso acontece? Olha, isso aí é o recesso projetivo. Veja meu livro, Projeciologia, que eu explico isso tudo lá. Olha lá, recesso projetivo. Vê no índice remissivo que você vai ver direitinho o que eu falo. Isso aí é um tipo de recesso. É para você melhorar, fazer força, o autoesforço, etc. O não pensar mal dentro do campo da energossomática está relacionado ao desenvolvimento do domínio das energias? Sem dúvida, né? Quem domina o trabalho com as energias e pensa mal dos outros prejudica a si mesmo com uma amplitude maior? É óbvio. O estupro evolutivo é evitado para não prejudicar a própria consciência? Sim, mas não. O estupro evolutivo ele é evitado para não prejudicar, mas não é só isso, não. É por uma série de condições. Tem muita coisa atrás disso. É porque às vezes a pessoa não merece, ela tem que ficar mesmo nos gurgumilos de topeira dela, que não pode sair de outra coisa, porque não tem jeito. Porque o problema todo é o seguinte, se você amplia a facilidade com uma pessoa que tem má intenção, você está piorando o mundo, está piorando as coisas dela. Sou doador de sangue de longa data, meu tipo sanguíneo é B negativo.
E como não sou doador universal, dou também plaquetas. Dessa forma, aumento o alcance do que posso fazer em nível hematológico. Porque, mesmo auxiliando tanto, fazendo assistência, sempre vejo que posso fazer mais, bem mais. Como posso aumentar minhas atuações assistenciais, além da área médica em que atuo? Por exemplo, na hora que você doa o sangue, você energiza o seu sangue? Você já pensou em fazer isso? Você não precisa falar nada, você só pensa no sangue que está saindo ali e joga energia. Seu sangue vai levantar cadáver. Faz força. Gostaria de esclarecer que a carapuça da judia, para mim, foi como isso é a Grécia, uma pérola negra que possibilitou compreender uma série de pontos cegos que já havia identificado, mas que devido à cegueira continuavam recorrentes sem saída. Mesmo depois da carapuça, ainda não consigo compreender porque não consegui perceber isso antes. Você falou do quarto escuro, mas ainda não foi suficiente para compreender esse mecanismo de acobertamento. Acho importante a compreensão do mesmo, pois me parece que a carapuça é um fator ambíguo e que a partir de determinado ponto influi diretamente na assistência a determinados grupos de consciência ligados diretamente ao tema da carapuça em questão. Sim, mas a carapuça, quando o negócio é grande, igual esse seu caso, diz respeito a todo tipo de assistência que você faz, não é só um, não. Então, vamos pensar bem nisso. Agora, outra coisa, para mim, você não vê essas coisas por causa da sua hiperatividade. É o processo o ansiosismo. Você, às vezes, quer tudo para amanhã cedo. Então, isso tudo aí criava problema antes. Tem que ser superado. Agora, a carapuça, hoje, você está entendendo, é o modus faciendi. É o modo de você reagir perante a vida e as coisas. Isso, então, vai te ajudar muito agora, se você analisar bem. Agora, aqui uma pergunta. A Bíblia tem valor? Sim. Para a gente colocar como um livro que, às vezes, faz mais mal do que bem. É importantíssimo. Cheio de besteira, um livro pornográfico, tem muita bobagem lá dentro. E eles querem só mesmo as bobagens, eles querem edulcorar. Eles querem colocar doce em cima das coisas que estão erradas. Olha as bobagens que tem, inclusive tem pedofilia, tem processo dessas coisas todas lá na Bíblia. Você de ver como é que era, porque o negócio é antigo, tem de tudo. E outra coisa, é baseado na Bíblia que o povo está matando. Essa hora, deve ter gente que está matando os outros baseado na Bíblia. São várias áreas da Bíblia que estão matando. Os judeus estão na Bíblia, os católicos estão na Bíblia. Vocês sabem que o islamismo nasceu dos processos também da Bíblia, né? Com Moisés, o nosso amigo Maomé, etc. Tudo tem processo da Bíblia no meio. De modo que esse livro, lá pelas tantas, ele ficou como representante da baratosfera. Vocês não acham? Uma vez nós fizemos aqui uma reunião de jornalistas que vieram aí, e um deles era fanático, religioso, em matéria dessas seitas protestantes, de algum modo, evangélica. Então ele perguntou o que era desses livros aí, o que eu achava, se o maior livro mesmo era a Bíblia. Eu falei assim, não, o livro é a M. E você sabe bem o que eu quero dizer com a Bíblia é M. E ele sabia o que eu queria dizer com a M. Então o que se passa? Ele ficou danado da vida, saiu mais cedo, foi embora. Isso foi lá na sala da holoteca. Faz alguns anos, né? Quantos anos faz isso? Uns 10 anos? Uns 8 anos. Agora, veja, é isso. O processo da Bíblia, o problema todo é esse. Valdo, ainda tem o pior que quando você viaja, todos os hotéis internacionais que você fica, tem uma Bíblia na cabeceira da mesinha. Não, isso é internacional. É um processo. Isso internacional, assédio. Aqui no Ocidente, a maioria deles. Porque eles entraram com isso. Agora, porque os judeus precisam de ganhar dinheiro, né? As redes hoteleiras, etc. Tal. A Bíblia é para mostrar. Outra coisa, você acha que não tem uma conotação judia na questão, por exemplo, das notas? Deus seja louvado, não sei o que é. Olha o dólar.
Você já viu o dólar, o que tem? Tudo é isso. De modo que, olha, esqueça a Bíblia e comece a estudar os livros técnicos. Estuda esses livros que estão metendo pau na Bíblia agora, desses materialistas, vale a pena. Desanca com esses materialistas. Vamos ver o que vocês fazem. Se defende a Bíblia, seria bom entrar nessa, né? Tem uma porção deles aí interessante. O Hitchens é o melhor deles, todos que eu já vi até agora. Hoje eu estava lá lendo um verbete lá, que eu não lembro qual é, sobre um item que você colocou de uma Bíblia com as capas blindadas para os soldados levarem para a guerra. Né? Agora, é lógico, né, que aí o cara então recebeu uma bala, a Bíblia estava nele, bateu, então já faz uma coisa. Aqui tudo é inventado. E tudo inventado. Vou começar o curso de projeciologia e conscienciologia agora, em agosto. Como posso exercer a interassistencialidade sendo tão novo no assunto? Pensa positivo o tempo todo, durante o curso inteiro. Você vai melhorar o ambiente. Né? Você citou a pessoa que deixa tudo que conquistou devido a um monoideísmo. Pode comentar, por favor? Sim. Tem aquela pessoa, por exemplo, que ela é fanática por alguma coisa. Uma coleção de alguma coisa, por exemplo, ela põe tudo no buraco. Às vezes uma bobagem, uma coleção insuficiente, que não tem jeito de você produzir coisa positiva com aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que passou a vida dela toda colecionando caixa de fósforo. Isso adianta alguma coisa? E o pior, aquele outro cara que só coleciona cachaça. Isso não é pior ainda. E por aí vai. Então, é um monoideísmo, uma ideia fixa errada dentro desses processos todos. Eu, por exemplo, eu comecei a colecionar muita coisa devido ao problema de procurar livro e fazer bibliografia. Mas aí eu comecei a fazer assistência para os colecionadores, que são das pessoas que mais precisam de assistência. É colecionador. Porque a maioria se torna fanático. O que eu vi de gente mais pirada que eu tive contato em matéria das minhas pesquisas da conscienciologia foram juntos colecionadores. Tem sempre processos de excesso com os colecionadores. Aquela pessoa, por exemplo, que foi lá em casa e estava roubando os gibis e colocou no meio da roupa e ia sair na hora que eu chamo. O outro, por exemplo, que é colecionador e vendedor de selo, que pegou o dinheiro e sumiu com ele, com um monte de gente que nunca mais apareceu. E assim, é um monte desses processos que eu vi, gente doida, totalmente doida. O outro, que fazia uma coleção de selo, durante 50 anos ele fez uma coleção. Quando ele morreu, eu fui comprar o material, os despojos dele, da viúva, e comprei essa coleção no meio. Aí um dia eu peguei a coleção para acertar e ver o que eu ia fazer. Quando, daí a pouco, eu vejo aquela consciência querendo entrar no meu corpo para tomar conta do selo. Fui olhar, era ele. Quer dizer, mesmo depois que ele somou. Aí veio o enumerador e falou assim, ó, vem cá. Alô. Isso é o enumerador, vem cá. Quer dizer, ele sai do corpo. Vem cá e conversa com ele direto. Aí eu fui lá e fui falar, olha, você já morreu. Ó, seu corpo agora é igual esse que eu estou com ele aqui. Ó. Quer ver? Olha, quer ver? Alô. Olha como é que eu acabo com as pernas. Então comecei a mostrar para ele. Outra coisa, eu comprei através do fulano que conversou com a sua esposa. E ela ficou muito alegre. Outra coisa, nós não vamos desfazer sua coleção, não. Ela vai continuar. O negócio está tudo aí. Ele trabalhou com a coleção durante exatamente 50 anos. Entendeu? Agora veja, eu ainda tenho a coleção até hoje. Ela nunca foi vendida. A gente nem levou também para o loteco. Entende? Hoje ela está valendo, sei lá quanto, é muito dinheiro. Agora veja, ele, 50 anos, vocês já pensaram o que ele não fez desses selos? Os detalhes que ele viu, coisa por coisa, aquilo era a parte positiva dele. Uma boa parte da vida dele, ele só foi dealer, quer dizer, vendedor, filatelista profissional. E aquilo era o hobby dele, era aquela coleção. Entende? Então vocês vejam o que é que isso não afeta. Agora, eu fora do corpo tive que mostrar para ele que eu comprei da esposa, quem é que foi lá para vender, quem é que foi o intermediário, como é que foi, o que a gente estava fazendo com aquilo, qual é o interesse.
tudo que a pessoa ficou siderada com o processo. Isso é que é monoideísmo, que eu chamo a ideia fixa. Agora aqui, ó. Democracia, Milênio, Nobel. José Ramos de Vasconcelos Neto. É esse que é o J. Vasconcelos, então, é isso? Professor, filósofo, pesquisador e publicista, pós-graduado em Direito Constitucional, Socialismo e Democracia em Hamburgo, Alemanha. Um curso na Sorbonne, Paris, sobre História Natural do Homem. A obra é Como a Mente Produz Ideias. Está vendo? Eu estou falando que o homem é culto, esse aí não é bom. Ele é fora de série. Agora, ele escreveu o Democracia Pura. É José Ramos de Vasconcelos. É a democracia pura, democracia no terceiro milênio e como a mente humana produz ideias. Então, esses outros dois aqui, eu não sei se eu já vi, não. Você olha depois esses dois aqui para mim, os dois primeiros, tá? Vamos ver se a gente vê esses livros aí com calma. Eu acho que lá na biblioteca, na holoteca, não tem, não. Agora, aqui tem uma entrevista que você arranjou dele, eu vou ler depois essa entrevista também. Eu queria aprofundar o tem uma sinopse aqui, eu quero ler depois com calma. Muito bom. Pode falar. Não está dando ainda, não? Professor Valdo. Fala au. Habla. Professor. Sim. Estou ouvindo, você está aqui dentro. Professor Valdo. Ela está ali, ó, está ali em cima. Pode falar. Eu queria que o senhor aprofundasse em estrangerismologia, o New Breakthrough assistencial. O problema é assim, o New Breakthrough, o caso todo é o seguinte: como é que a gente vai ampliar o processo da assistência? Assistindo o maior número de pessoas com alta qualidade e dedicação. Então, por exemplo, através disso, você se entrosa na TENEPS, por exemplo, você se entrosa com o amparador. O amparador, então, vai ter mais recursos de te ajudar. E, com isso, vão ampliar também a clientela, aquilo que você ajuda. De modo que vale a pena. Você está ouvindo o que eu estou falando? Que eu estou escutando você como se estivesse aqui dentro. Você está ali em cima. Você está ouvindo? Fala aí, responda. Está? Ô, Rafa. Alô, fala. Ela está vendo alguma coisa, porque está esperando, né? Está esperando para ver se fala. Fala com ele para tirar a mão do som. Ah, é? Vocês estão na câmera lenta ainda? Cinema mudo, por enquanto? Então tá. Então aqui, ó. Tem observado no processo interassistencial um certo padrão de funcionamento interassistencial, ou seja, durante um determinado período, a predominância de um contexto assistencial, e nesse período uma sequência de interconexões potencializando o rapport para aquele contexto. Nesses casos, parece envolver grupos étnicos. Nesses casos que envolvem grupos e etnias, poderia ser uma conexão com bolsões interassistenciais, e essas sincronicidades potencializam o rapport para a continuidade do trabalho interassistencial? Sim, isso aí entra, mas olha, não é só esse negócio de grupos étnicos, não. A etnia é uma coisa secundária em matéria de assistência. O que interessa mesmo é o tipo de afinidade, que isso ultrapassa a etnia, não é bem a etnia. Mas olha, você continua ouvindo? Sei. Mas dali para cá, eu preferia dar um grito que eu escuto aqui. Que é isso? Isso vai ser melhorado, não vai? Vai. Sei.
60 segundos não, aí foi mais. Eles estão recebendo mais de minuto, uns 3 minutos. Põe segundo nisso aí. Agora, o problema todo é o seguinte, qualquer coisa a gente joga energia, gasolina azul para vocês, se precisar. Vamos ver como é que fica. Não, mas tudo é experiência, nós estamos caminhando. A Fafá inaugurou, viu? Você foi a moça que pisou na lua a primeira vez. Isso é uma coisa muito séria, né? É. Agora, lá mesmo está dando umas mudanças também, você já viu, deve ser um negócio, está dando a defasagem, a hora que ela mexe, Será que eu para lá também estou assim? Estou assim? Será que eu estou desse jeito? Eu não sei, né? Lá está difícil. Olha a panca do Antônio lendo na hora lá. O negócio é sabe? A gente vê tudo. Agora, a hora que ela falou, parecia que ela estava lá em cima. Ó. Bem nítido, bem claro, aqui dentro. Estou falando aqui dentro. Sobre isso já está bom. Então, o problema agora só falta o interregno. É o meio. Não é isso? Valdo. O fim já está bom. Você viu que ontem mandaram um avião para o Rio de Janeiro com 3 traficantes? Você viu esse caso? E eles não chegaram, né? Não acharam o avião ainda. Você não achou esse o avião sumiu? Não. Não, disseram que o avião desceu, mas não tinha desceu ninguém, no Rio. Não desceu ninguém. Não, desceu no Rio, mas o Rio de Janeiro não aceitou, mandou de volta para o Paraná. Só que todos os repórteres estavam esperando em todos os aeroportos, Foz do Iguaçu, Cascavel e tudo, mas o avião não apareceu mais. Mas o avião caiu? Não caiu, não se sabe, acho que não, né? Bom, se caiu, sim. Foi para o Paraguai. Você não acompanhou isso na televisão não ainda, né? Não, eu não cheguei a ver. Só para você dar umas ideias para gente. É. Que é estranho, né? Como é que o avião não volta? É esquisito. Agora, eles estavam algemados no avião? Não sei nada, eles não falaram nada, eles ficaram dentro do avião, nem saíram. Agora, esse negócio de tirar detento de um presídio e levar para outro, é só no Brasil que tem essa mania. Isso é bobagem, né? Bobagem enorme. Tem que arranjar um jeito e colocar o carro fechado, blindado. Gente, eles não vivem blindando as coisas do Lula, que é a coisa mais difícil que tem. Não pode blindar um prisioneiro? Tem que dar um jeito. Blindar o Lula é muito mais difícil, porque não é físico. É um processo de conversa. Pessoa dele, eles blindaram. Então, blindar fisicamente deve ser muito mais fácil. Aqui no nível evoluciólogo, você destacou a seriexologia, ressomatologia, grupo karmologia. Por que a dessomatologia não está aqui? O que é que não está? No nível evoluciólogo. Sim, o que você quer? Tem a ressomatologia, seriexologia e tem a grupocarmologia. Sim. Você destacou a questão da ressoma por causa dos grupos, mas e a dessoma? A dessomatologia? Não, isso aí não precisa, né? Porque é uma consequência, né, da história. O problema todo é ver a seriex e a ressoma. Porque vocês, por exemplo, vocês vão ter mais problema, não é na hora que vem, é na hora que vocês chegam lá. É depois de dessomar. O encontro, assim, crítico com o evoluciólogo, é depois que a gente dessoma. Antes não, antes é só promessa, esperança, arautos da verdade. Está entendendo? Agora, a hora que chega, não. Como é que é? Como é que chega? Uma outra coisa. Na hora que chega, vocês não podem deixar que o Loche, o Arlindário, fiquem lá, você está entendendo, na tribuna, vendo o que se passa. Não pode ficar na plateia. Nada de plateia. Entendeu? Nada disso. Isso aí é uma coisa muito séria. Ficar de olho em vocês. Agora, o que eu vejo aqui é o seguinte, o Hominis sapiens evoluciólogos, as consciex e consciência, a seriexologia, a ressomatologia,
os grupos karmas, os grupos evolutivos, as equipes, as equipex, os orientadores evolutivos, evoluciólogos, a grupo karmologia, evoluciologia pura. Agora, então, você veja, na ressoma é que é a hora que ele atua mais com vocês. Eu não vou colocar aqui a hora que vocês estão em down, o negócio, né? O negócio todo é esse. Que a hora que você chega lá e fala, pronto, seu capitão, as ordens, qual a próxima missão? Assim, já tem aqui uma valise do 007 para você. Só abra as instruções quando chegar lá. É isso? Aí vocês veem. Entende? E outra coisa, a maioria são mulheres, vão ser mulheres. Vão chegar como mulheres. Que não é 007. Entende? Tudo é mulher. A maioria. Vocês olham que predomina aqui. Veja aqui, ó. Quantas mulheres tem, quantos homens tem aqui dentro. Quer ver? Olha. O negócio é incrível. O score hoje está a quanto? E mulheres, tem quantos? Quantas mulheres? Quase todo dia você pode apostar que tem mais mulheres que homens. Quantas mulheres? 11 mulheres. Agora, a mulher tem mais. Pelo seguinte, tem a Rosa, tem a Flávia, tem a Mabel, que vale por mais de uma. Agora, homem não, tem um que você tem que diminuir. Eu, o Arlindo, né? Tem que ser pela metade, então o negócio é menor. Tem isso aí. O caso é sério. A mulher é sempre mais complexa nessa história, tá certo? Agora, o caso todo é o seguinte, você parou no evoluciólogo, tá certo? Você parou no evoluciólogo, né? Então tá. A gente está de olho nele, para ver o que dá, né? Agora, a assistenciocracia, onde é que existe isso? Isso aqui, ó, faz parte da politicologia, assistenciocracia. Na Cognops, por exemplo, é o processo da conscienciocracia. Problema nosso, as ICs, está tudo aqui dentro. Esse nível. Agora, na remissiologia tem o mega nível da autoconsciência. Isso aí é muito importante para a pessoa se localizar, onde que ela está. E depois tem o nível da lucidez e o nível desenvolvimental. Tudo isso é que nós já trouxemos, já discutimos aqui, né? Agora, assistência sem retorno, assistência realista, assistência do assistido. Pode falar. Alguma coisa de entre linhas aí? Aquelas coisas que se falou antes de entre linhas, onde que a gente pode localizar aqui? As entrelinhas é começar a refletir sobre o assunto mais do que aquilo que você já pensou. Começa a fazer a reflexão sobre o assunto. Amplia a sua reflexão, você vai entrar nas entrelinhas. Mas nesse verbete tem. Sempre tem, né? E esse aqui é um dos mais simples. Você notou que ele é simples? E é de propósito, hein? Não, outra coisa, ele só tem 5 máximos, mas ele tem 42 logias. Né? Mas ele só tem 5 máximos, é de propósito. E tem muito, se tem verbete de assunto importante, que ele é assim, curtinho, já aconteceram vários, né? Isso é de propósito, né? É de propósito que eu vou fazer outros maiores. Tem muito tema que eu estou picotando para fazer outros verbetes. Pronto. Esses livros que nós escrevemos pela Rebra, eu e a Graça, essas antologias pequenas,
Elas também têm algum acréscimo assim, em termos de produtividade? É lógico, isso aí está dentro da sua biografia intelectual. Isso é muito importante, é mais um livro que você escreveu, participa da situação, isso aí é sério. E no caso, não seria interessante que nós fizéssemos pela Unescom, sei lá, mesma coisa assim, anualmente uma antologia dos autores da Conscienciologia? Antologia, eu sou favorável a sempre a antologia, desde que ela seja esclarecedora. Se ela faz tarde, vale a pena fazer a antologia, tudo quanto é tipo. Mas revista não é livro, né? O livro ele é... Agora, a antologia tem muita coisa que vocês podem fazer. Desde a do Instituto eu já falava nisso no Rio. Até agora nós não fizemos nada assim. Grandão, não tem sério. nada Porque o povo, antes de mais nada, a pessoa que ainda não é autor, dentro do autorado, ela quer fazer uma coisa que é dela. Depois é que ela vai pensar em fazer com os outros. A co-parceria, a co-autoria, venha depois. É tanto que eu vivo falando isso esses anos todos, nunca aconteceu, né? Eu já falei para fazer até junto comigo, problemático. Pois é. É um monte de coisa. Pois é. Mas agora o problema não é fazer artigo, é escrever uma coisa séria, para que a antologia tenha estofo, substância. E também, né, Valdo, eu acho que essa questão da antologia é bem importante. A gente tem 2 revistas na Conscienciologia e não se publica quase antologia. As universidades hoje estão utilizando muito fazer antologia porque vende diferentemente da revista, porque é livro. E também as antologias são temáticas. Você estabelece um tema e trabalha com a antologia, diversas óticas de diversos autores sobre o mesmo tema. Eu acho isso bem importante. Agora, você também deve entrar nisso para incentivar o povo, sabe, na Unesco. Vale a pena. É importante. Qual o problema? Qual o problema? É até bom para ela começar a ficar conhecida, ver como é que é, etc. Tal. Isso é importante. Tudo é a vida intelectual. Essa vida intelectual, ela é multifacetada. Vale a pena participar disso. E outra coisa, seu currículo fica enriquecido com essas coisas. Do ponto de vista intelectual. Sempre é bom. É oportuno. Vale a pena pensar. Vamos estudar isso aí e ver o que a gente pode fazer nesse sentido. É importante. Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 16 votos online, 25 perguntas respondidas online, 22 perguntas presenciais, 17 assinaturas no livro de presença. Hoje não temos recados. A eleição do verbete para amanhã. Acrescentamento. A gênero. Atividade homogênea. Conflituosidade. Engano parapsíquico. Incompatibilidade intersomática. Lateropensene. Linha de montagem. Manifestação parapsíquica. Paratécnica didática. Patopensene. Priorização da proexis. Qualidade da intenção. Recobramento. Teste conscienciológico. Transmissão gratificante. Trinômio evolutivo.
Para amanhã teremos o verbete para a técnica didática, ganhou com 5 votos. Obrigado, uma boa tarde.